Olá, eu sou Juliana Sartori e recebo hoje pela Rede Aerp o secretário de Educação do Paraná, Rony Miranda. Eu converso com ele sobre o projeto do governo Parceiro da Escola, recém-aprovado em regime de urgência pela Assembleia Legislativa do Paraná e sancionado pelo governador Ratinho Júnior. O programa estabelece parcerias público-privadas na gestão administrativa de 200 escolas estaduais. Senhor secretário, seja muito bem-vindo aqui à Rede Aerp. Obrigado, Juliana. Obrigado à Rede Aerp pela oportunidade para levar mais informação sobre o parceiro da escola, levar para os pais, estudantes, principalmente aos pais e estudantes, que são os mais interessados, que vão usufruir deste serviço educacional da rede estadual de ensino. Tá certo. Essa entrevista, inclusive, secretário, é um pedido das emissoras, do Paraná, principalmente aquelas que estão aí mais distantes da capital. Todos queremos tirar dúvidas sobre esse projeto. Por isso, inclusive, nós temos perguntas que vieram diretamente aqui das emissoras. Para a gente começar, gostaria de entender o que motivou esse projeto por parte do governo do estado e qual o principal objetivo dele. Veja, Juliana, eu sou secretário de Estado de Educação, mas antes de ser secretário de Estado de Educação, sou professor da rede, professor concursado. Fui diretor de escola, fui professor temporário, sou professor concursado, trabalhei em regional, chefe de núcleo regional de educação, e venho de uma família muito simples. Minha mãe é analfabeta, meu pai é semi-analfabeto. Comecei atuando em Foz do Iguaçu, ali na fronteira, vendendo produtos na ponte, como ambulante. E quando eu me torno professor, antes de me tornar professor, a única oportunidade que eu tinha na minha vida era a educação. De ascensão social, profissional, era a educação. É o que poderia mudar a minha realidade. Então, a partir disso, consegui me formar na faculdade e depois me tornei professor. E quando eu estava como professor em sala de aula, o meu sentimento de solidão e solitário, de estar sozinho, com vários desafios com os estudantes, principalmente desafios sociais, de aprendizagem, de estratégia, você não ter o apoio do diretor, e muitas vezes o diretor não é porque ele não quer apoiar, não quer ajudar os seus professores, mas é porque ele está sobrecarregado de trabalho burocrático, administrativos, que ele tem que cuidar da torneira que quebra, do professor que falta, do RH, da prestação de conta, de tudo aquilo que está sobre a mesa dele, que praticamente consome 70% do tempo dele na parte administrativa. E pedagogicamente ele resta somente 30%. A partir disso, e tendo ouvidorias com os diretores, que a gente faz os encontros anuais, tipo 2 encontros por ano, um a cada semestre, a gente faz uma ouvidoria, um momento que o diretor traz as suas angústias, aquilo que precisa melhorar, é a obra, é o RH. E aí o que eu sinto, Juliana? Quando eu vou ver a parte pedagógica na ouvidoria, está vazia. Os diretores participam todo o tempo dele praticamente nessa ouvidoria, que é um momento deles, o diretor fala, é na obra, RH, porte de escola, matrícula, eles ficam o tempo todo dele destinado a essas incumbências. E o parceiro da escola, então, nasce com o intuito de tirar essa carga administrativa do diretor e ele se dedicar muito mais ao pedagógico, para que ele possa apoiar os professores, os estudantes, ter um momento de busca ativa com os pais dos estudantes que estão faltando ou tendo faltas irregulares, tudo isso para levar uma melhor qualidade, ou seja, o objetivo principal do parceiro da escola é o diretor da escola estar focado no pedagógico. Tá certo. E qual o motivo de encaminhar o projeto para ser aprovado em regime de urgência? Esse projeto, a gente quer botar ele para rodar a partir de janeiro de 2025. Então, o regime de urgência é o que nos cabia, porque precisamos, agora, aprovado o projeto, sancionado pelo governador, temos que publicar o decreto de regulamentação da lei, depois fazer a licitação de credenciamento dos parceiros, depois temos que fazer a consulta à comunidade, porque quem vai decidir se a escola vai ser parceiro ou não vai ser a comunidade, pais, estudantes, professores. Quinto, temos que assinar o contrato até dezembro, para que em janeiro o parceiro possa começar já a operar dentro das escolas. Então, o cronograma é muito justo, tá? Então não teríamos tempo hábil para botar para rodar. A gente não vai colocar um parceiro na escola no meio do ano letivo. A educação isso é muito rigoroso. A gente não pode fazer nenhuma mudança no meio do caminho. Então tem que começar o ano letivo e encerrar para dar início no segundo ano, no momento. Tá certo. Quais os próximos passos, Como essa discussão, então, vai passar pela sociedade? O governador, inclusive, já garantiu uma porção de vezes que vai consultar a comunidade escolar, como o senhor também está reafirmando aqui. Está na lei. Inclusive está no projeto de lei. Vai ser consultado, é os pais que vão votar, os estudantes. E, principalmente, o que tem hoje, que a gente está trabalhando mais nesse tempo agora, nossos próximos passos,
é desconstruir os fake news, onde dizem que estudantes vão pagar mensalidade, que o pai vai ter que pagar taxas. Tem para todos os gostos. É uma loucura, assim, das coisas. Pai e mãe, você que está me ouvindo, imagine o governador e o secretário de Estado de Educação vão sentar numa mesa e pensar como que nós podemos prejudicar a educação do Estado do Paraná. Não existe. Então, a educação continua e vai ser gratuita, sempre gratuita. Qualquer coisa fora disso é uma mentira deslavada, que me gera indignação. Como eu acabei de falar, eu sou professor da rede. Eu vou voltar para a escola. Fui diretor da escola pública da rede estadual. Sou professor, fui aluno. Acho que a gente vai fazer uma coisa que é ilegal. Isso não está nem não podemos cobrar a educação. A educação é pública. Segundo ponto, os próximos passos foi o que eu falei. É a publicação do decreto aí nos próximos 30 dias. Em setembro, mais ou menos, final de agosto, setembro, a licitação dos parceiros. Em final de outubro, a partir do dia 20 de outubro, em novembro, a consulta à comunidade. Em dezembro, assinar o contrato com o parceiro, para a partir do dia 2 de janeiro, o parceiro começar a operar dentro das escolas. Tá certo. Como a gente comentou, temos aí então perguntas de emissoras do interior do estado. Vou começar aqui com a Renata Pagnottieri de Conto, ela é diretora da Rádio Educadora de Dois Vizinhos. E ela mandou as seguintes questões aqui, ó. Porque ainda não está claro sobre as empresas privadas gestoras do colégio. Quais são essas empresas, de qual ramo, como que elas seriam escolhidas? Cada município vai indicar essa empresa? Como saber da aptidão de administração dela sobre a rede de ensino que esse ambiente necessita para operar na parte de gestão? Aí ela, né, além dessas perguntas, ela diz o seguinte: em Dois Vizinhos, que é a cidade onde ela está, por exemplo, cidade pequena, todos se conhecem, seria uma empresa gestora daqui, do município, ou será uma empresa de fora? Boa pergunta, excelente. Como que é o nome dela? Renata. Renata, excelente pergunta, Renata. Essa é uma dúvida comum. Primeiro que é um processo licitatório, como eu já falei, então ele tem que ser amplo e divulgado, não tem restrição, desde que seja uma empresa educacional. Primeiro tem que ser educação, não pode ser uma empresa que não tenha na sua virtude o ramo de educação. Normalmente serão redes de colégios particulares, tá? Da educação básica. Segundo, a concorrência é ampla, eu não posso impedir nenhuma empresa brasileira de participar, então vai ser instituições de ensino privado do Brasil, pode ser de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, enfim, não tem prerrogativa legal para que impeça, a lei não permite. O outro ponto importante, o parceiro, foi bastante coisa que ela colocou, se puder repetir, mais ou menos claro, isso, né? Isso, ela quer saber como serão escolhidas, se o município vai ser credenciamento, vai ser um processo de credenciamento. Vamos exigir, como está na lei, que tenha 5 anos de experiência no trabalho, com a educação. Segundo, a capacidade técnica, ela vai participar de um lote, a gente vai agrupar por 4 ou 5 escolas os lotes, tá? Ela tem que ter uma capacidade técnica de 50%, ou seja, se o lote tiver 3.000 estudantes, ela tem que ter no mínimo na rede dela 1.500 estudantes, para o pessoal entender. Certo. Então serão empresas bem consolidadas no mercado, que têm a capacidade técnica para promover o apoio esperado à gestão escolar, ao diretor. E uma empresa de Curitiba pode ser gestora de uma escola lá de Dois Pode. Vizinhos? Como eu falei, pode ser até de São Paulo, a lei não me permite. Mas o que é importante, ela vai contratar as pessoas de Dois Vizinhos, né? Não vai trazer professores de São Paulo, de Curitiba, não faz sentido, porque a operação vai ficar muito cara. Tá? Uma escola de rede privada pode ser administradora de uma rede pública, então isso não tem problema. Não tem problema, ela vai cuidar da parte administrativa. E ela vai contratar somente os professores temporários. Os professores concursados permanecem, do mesmo jeito que está. Agora, o professor que é PSS hoje vai passar para a contratação do parceiro. Tá certo. Temos aqui pergunta do Edson Christian, ele é diretor da Rádio Christian FM de Alto Piquiri. Ele agradece a sua presença e a disposição de esclarecer as dúvidas e diz o seguinte: gostaria que essa entrevista esclareça o que é exatamente o programa Parceiro da Escola, por que ele foi proposto, qual a real necessidade desse projeto, como ele vai funcionar e o referente à questão financeira, qual o custo para o Estado e a gratuidade do estudo, se permanece. Aí ele conta o seguinte, para contextualizar, né? Já realizaram lá na emissora entrevistas com professores e diretor de escolas estaduais ali do município. Durante a entrevista foi citado o termo privatização das escolas, a questão do repasse às empresas, né, os valores, que seriam R$800 por aluno, esse valor que estaria visando o lucro dos empresários. No entanto, ele diz entender que é um programa de terceirização da gestão, e não
uma privatização, como está sendo falado, né? Mas ainda ficam essas questões. Por que optar por essa modalidade? Às vezes não investir esse valor, um possível lucro, né? Como está sendo falado, dentro da própria escola ou em associações de pais e mestres e funcionários, né? Que também tem um papel muito importante aí dentro das escolas. Vamos lá. São vários questionamentos. Christian, obrigado pela essa pergunta também. Enfim, o sindicato criou essa narrativa. O PT e o sindicato criou essa narrativa dizendo que é privatização. Você já entendeu, né, Christian? Não é privatização. Privatização é quando o Estado sai. Ele entrega toda a escola, tira todos os professores, todos os equipamentos públicos, e é um privado que vai administrar aquela escola. Então, isso primeiramente é esclarecimento. Segundo, a escola vai continuar gratuita. Nenhum real de taxa, nada, nenhum centavo. Terceiro, o mesmo recurso, o mesmo dinheiro que a gente para manter uma escola aberta em Alto Piqueri, é o mesmo dinheiro que a gente vai destinar. O diretor que está falando, ou o professor que está falando, ele está faltando com a verdade, não está levando a informação correta. Quer levar um fake news, uma desinformação, o que me causou muita indignação. Sabe, aqui é um pouco desabafo de diretor, de escola e professor. Porque o ano passado me comprometi com a rede de fazer 4 grandes ações para a valorização dos professores. Que foi o concurso, foi o reajuste salarial de 13,25%, ganhando o mundo professor, e depois o PDE, que é um programa que o professor pode ter ascensão na carreira. Me comprometi com essas 4 grandes ações e cumpri. Dei a minha palavra e foi cumprida. Agora estou dando a minha palavra novamente que não vai mudar nada para o professor. E o diretor vai ter a vida dele melhorada. Segundo, esse modelo testamos em 2 escolas, uma em Curitiba e em São José dos Pinhais. E quem fala nas nossas campanhas não é nem o secretário, são os professores, diretores, estudantes e pais que falam nas nossas peças publicitárias. Eles mesmos, a gente não paga nada, nem R$1, inclusive deram entrevista para a TV, para as emissoras de TV, falando como que é o programa. Terceiro ponto importante destacar aqui desse modelo também, que é o mesmo valor que a gente repassa hoje para uma escola manter aberta. Não é o dinheiro que vai no fundo rotativo. O que os diretores, eu acho que às vezes eu não sei se é por falta de conhecimento ou por má fé mesmo, sabe? Ele confundiu o recurso do fundo rotativo com o que se mantém uma escola aberta. Com o custo do professor, Certo. da água, da energia elétrica, do telefone. Por exemplo, eles usam o exemplo dos R$800 porque é o das 2 escolas aqui que nós temos. Mas não é esse valor, primeiramente, não é o mesmo valor que vai ser em outra escola. Esse valor pode variar. Segundo ponto, tudo aquilo que manter do Estado vai ser deduzido desses R$800. Tá? Por exemplo, nesse parceiro é deduzido a conta da água, a energia elétrica, a internet, os professores concursados, os funcionários concursados, a alimentação escolar é deduzido. Então é tudo descontado e só repassa o valor que o parceiro coloca da parte dele, que é o professor temporário, os funcionários da limpeza, da merenda, alguma outra benfeitoria, que é a manutenção do prédio, o material de higiene, de escritório. É o valor sobre esses recursos que são repassados. Tá? E obviamente que ele vai ter o seu ganho, que é na gestão administrativa, na parte de administrar o prédio. Ele tem a vantagem dele. O que eu espero dele, eu não estou discutindo o lucro dele. O que eu espero é a entrega dos resultados, de um serviço bem prestado, de uma avaliação do diretor da escola, constatada e atestada por ele, porque o diretor vai ser o fiscal. Vejam bem, é você, diretor, diretora, é você que vai dizer se o parceiro está prestando um bom serviço ou não. Certo. E nós só vamos pagar se o diretor confirmar isso. Isso não vai onerar o Estado, o valor que já é Não. gasto, só em É o vez de valor. gastar com quem Não está tem sendo nem- feito agora, vai para a empresa. Juliana, fazer. não tem nem orçamento. No orçamento, ele apesar da Secretaria de Estado de Educação ter o maior orçamento da Secretaria de Estado do Paraná, hoje é 25%, inclusive o governador melhorou e hoje investiu acima de 27% no orçamento na rede estadual do Paraná, em educação básica, e esse é o meu orçamento, eu já estou extrapolando os 25%, eu não tenho margem mais para colocar mais recursos. Então é o mesmo valor, qualquer conversa fora disso é fantasiosa, querer destruir um programa inovador. É inovador, ele é polêmico, ele gera inquietação, porque é inovador, ninguém tem no Brasil. Fora do Brasil, Inglaterra, Coreia do Sul, Canadá, entre outros países, tem esse programa e funciona bem. E eu fui pessoalmente
falar na escola, com professores, diretores e com a Secretaria de Educação desses países. E eles me relataram, isso é um grande ganho, mano. E o que os diretores me diziam, sabe, Juliano? Agora eu tenho tempo para pensar na aprendizagem. É o que as minhas duas diretoras daqui dizem. Agora eu posso ajudar o professor, eu posso ajudar os estudantes. Eu quero só pedir a confiança dos professores, principalmente que estão mais inseguros, aos diretores, pedagogos. Confie. Se depois de um ano passado vocês reclamarem, dizerem, Rony, não funciona, piorou, ou está atrapalhando o nosso trabalho, eu tenho toda a humildade em reconhecer e vou voltar atrás. Mas eu queria que eles dessem esse voto de confiança. Aqui quem está falando é um professor da rede estadual. Eu não vou embora do estado. Eu vou sair da Secretaria de Educação, vou ter que ir para uma escola, trabalhar e dar aula. Tá certo, Rony. E os professores, como você falou, é um projeto inovador e é normal que os professores estejam inseguros, né, em relação às suas carreiras, principalmente aos contratos aí via PSS e a manutenção dos direitos já conquistados. Qual que é o principal recado, então, para quem é contratado PSS? Os concursados, a gente sabe, né, continuam concursados. Os concursados continuam, vamos continuar chamando os novos concursados, a gente tem um concurso em aberto, e vamos continuar realizando concursados. E os professores PSS serão recomendados ao parceiro. Eles vão passar por um processo seletivo, vão fazer a prova, como eles já fazem. A única coisa que muda é que eles vão passar por uma entrevista entre o diretor nosso da rede estadual com o parceiro. Eles vão passar por uma entrevista onde vão ser entrevistados. E passando por esse processo, vão ser efetivados. O que eles ganham? Vão passar a ser CLT. Veja bem, Juliano. Você ser CLT, você tem direito não somente ao 13º e às férias, que é o PSS tem hoje. Ele vai ter, depois disso, estabilidade. Ele não vai ficar no outro ano, em todo final do ano, será que vai ter aula para mim? Será que eu vou conseguir pegar aula? Ele vai ter estabilidade, vai ter fundo de garantia, multa rescisória e direito de seguro-desemprego, que hoje eu não tenho. Então, é um ganho. E a outra coisa, está na lei, nenhum professor da rede estadual, mesmo sendo CLT, não vai receber a menos que um PSS. Tá certo. Agora a gente tem mais pergunta por aqui. O senhor João Garcia, ele é diretor da Rádio Clube de Malé e também da Rádio Guaracá de Terra Rica. Ele diz o seguinte, o projeto Parceiro da Escola, que é uma iniciativa do atual governo, é baseado em exemplos de parceria público-privadas no Brasil ou experiências bem-sucedidas de outros países? Como o senhor já respondeu, é inovador para o país. Isso. Mas já vários outros países já fazem, né, uma gestão assim compartilhada. Então ele queria saber mais detalhes sobre isso. A Inglaterra hoje tem o melhor exemplo. Lá praticamente 80% das escolas são parceiros. E é muito parecido com o Paraná, porque os professores da rede, o professor do governo, continua na escola. E o professor, o diretor, o que muda deles é que tem um diretor só. No nosso caso vai ter o administrativo, que é o administrador, não é chamado de, a gente não vai chamar de diretor, e o diretor nosso, que é o diretor pedagógico. Foi a Inglaterra, principalmente. O Canadá tem uma experiência muito boa também, só que lá é como se fossem umas cooperativas, né, que assumem a gestão. Certo. E também a própria a Espanha, que tem um modelo chamado escola concertada. A Inglaterra é Academy, do canal eu não me recordo agora, mas da Espanha é concertada, onde é um parceiro. Só que o Canadá é mais radical, sai aí realmente é uma privatização, aí pode ter outra privatização, a escola continua sendo pública, mas só o privado fica dentro da escola, aí não tem ninguém do Estado mais. Então esse é um modelo da Espanha. E da Coreia do Sul, eles pegam e contratam, como seria em forma de contrata a escola particular, paga-se por mês, mas vai no prédio da escola particular, os professores são da escola particular, o diretor é da escola particular. Então são dessa forma. E tem o Chile. O Chile que é o mais antigo aqui na América do Sul, é o voucher. Aí esse modelo eu não acredito. Aí eu tive a oportunidade de conversar com o ministro da Coreia do Sul, com o secretário que seria a figura do secretário do estado de Alberta, do Canadá, na Espanha com o secretário de Madrid, com o Ministério da Educação de Madrid, da Espanha, com a ministra, e também tive a oportunidade de conversar com o ministro do Chile, de Educação. Eles colocam que o Chile, por exemplo, é o voucher. Então aí você dá um vale e aí paga para a escola, para o filho estudar. Como seria hoje o nosso do governo federal para a Uni, que é onde as pessoas estudam na faculdade particular e o governo quem paga.
Certo, entendi. E lógico, né, para criar esse parceiro da escola, foi adaptado à realidade local, né? Sim, a nossa legislação, inclusive, né, que é o Permite. pedagógico, não permite você terceirizar o pedagógico, o nosso, então, foi respeitado. E a gente entende, principalmente, o nosso objetivo, que a gente tem um quadro de professores muito bons, tá? O que a gente precisa ter, dar condições de trabalho aos professores e aos diretores. Não adianta, pessoal, porque você não dá o dinheiro para a escola. A gente já dá o dinheiro, mas não consegue. A capacidade da secretaria de fazer uma reforma, ela tem 2.100 escolas, nós somos limitados. Por isso que vai ser só um grupo de escola. Inclusive está em anexo da lei o nome das escolas que são elegíveis. Não estou dizendo que vão ser as 204. Não estou dizendo nem que as 204 vão passar por consulta. E depois de passar pela consulta, tem que ter a validação na comunidade. Como é que foi feita essa seleção? Foi usado 3 critérios. Muito boa essa tua pergunta. Que o pessoal se restringe a 2 critérios, que é baixo IDEB e baixa frequência. O terceiro critério é que as pessoas não se atentam muito. São escolas que têm bons indicadores educacionais, tanto na frequência ou no IDEB, porque ela está inserida num contexto social privilegiado, ou seja, tem uma característica melhorada de atendimento. E estrutura também. Porém, o seu resultado poderia ser muito melhor. Teria um potencial melhor de entrega de resultado. Eu dou um exemplo prático. O IDEB dela é 5,3, ela poderia ter um IDEB 6,2. Tá? Então, mas ela não atinge, porque o diretor está ali debruçado na burocracia. Eu fui diretor de escola, eu sei que eu queria estar muito mais com os estudantes, trazendo programas criando programas de apoio ao professor, aos estudantes, fazendo grupo de conversa com os estudantes, tendo uma escuta mais ativa, trabalhando com os professores na formação, discutindo os desafios pedagógicos da escola, mas eu tinha que cuidar da minha prestação de conta, eu tinha que fazer as compras da matéria de limpeza, eu tinha que cuidar da parte de manutenção, que ela tem que fazer manutenção. É muita gente circulando na escola, é 1.000 estudantes, 1.200, 600 estudantes circulando e utilizando a mesma torneira todo dia, todo mundo abrindo aquela torneira. Ela vai quebrar, é natural, o equipamento acaba se rompendo. É a janela que o aluno brincando, bateu o cotovelo e quebrou o vidro, tem que repor. Aí você tem que fazer 3 orçamentos, depois tem que chamar o prestador de serviço para fazer o serviço, fazer atestado para pagar, tem que fazer um contrato com a prestação de serviço, lançar no sistema, depois de lançar no sistema, você depois no final do ano tem que juntar toda essa documentação e fazer uma prestação de conta. Aí, por causa de um centavo que deu, o diretor sabe o que eu estou falando, por um centavo você tem que fazer uma justificativa. Ou você gasta mais em papel justificando do que aquele 1 centavo que deu de diferença. Você poderia só devolver o dinheiro. Enfim, é uma carga de burocracia em cima do diretor que é grande. E aí o diretor, mas por que ele não tira essa burocracia? Não posso, é lei. É lei, tá na lei federal, está na lei estadual, que eu não posso descumprir. Ele vai ter que fazer os orçamentos, vai ter que prestar conta, porque é dinheiro público. Certo, secretário Rony, para a gente encerrar aqui, tem mais uma pergunta do seu João, dizendo o seguinte, havendo necessidade, por exemplo, de restringir o uso do celular, como está acontecendo no Rio de Janeiro e São Paulo, a quem vai caber essa decisão? Eu vou aproveitar e emendar essa pergunta, porque, na verdade, isso aí está falando sobre a autonomia pedagógica das escolas, né? Quem é que vai tomar decisões em relação à parte pedagógica das escolas? O senhor já falou, mas vamos reforçar. As empresas não vão, então, interferir nos conteúdos, na decisão dos diretores, nas equipes pedagógicas. Existe algum risco em relação a isso? A lei, a nossa lei e a lei aprovada, toda autonomia pedagógica é do nosso gestor, diretor escolar e da secretaria. Não pode mudar nada. O parceiro não tem nenhuma autonomia para isso. Ele pode sugerir, como qualquer pessoa. Eu estava brincando agora há pouco, de manhã na reunião, que todas as sugestões que eu ouço em relação à educação, sugestões, aí você avalia, isso é bom ou não. Mas a maioria das vezes são sugestões que a gente ou já está executando, ou que não faz sentido para a educação. E eu queria achar até aqui o projeto de lei que nós temos já na rede estadual do Paraná, veja bem, é um projeto de lei de 2014. 2014, tem uma lei estadual que proíbe o uso de celular em sala de aula. Então já é proibido, é só botar para rodar nas escolas. Os diretores têm amparo legal para isso. Para o uso de celular. Aumentar a fiscalização, regular, né, de alguma forma. É só colocar a questão que é o uso do celular para questões pedagógicas, não é para usar. Como ferramenta pedagógica. É pedagógica, agora não para ficar usando. Isso. Mas aí a gente deixa no regimento da escola. Certo. Tá? Uhum. Mas essa decisão, se o diretor vai apertar ou não o regimento, é o diretor da escola, juntamente com o conselho escolar, que são formados por estudantes, pais de estudantes e professores,
e funcionários. Eles tomam essa decisão e está no regimento da escola. Aí depende de quanto cobra. O Brasil tem um excesso de leis. O que tem que fazer é fazer a lei funcionar e valer a lei. A lei da proibição do celular do Paraná é muito mais antiga do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro lançou agora, foi o ano passado. Nossa, já fez 10 anos agora. Certo. Nossa lei. Secretário Rony, então, para a gente poder, né, finalizar a nossa conversa, logo que o senhor esteve aqui no início da sua gestão, a gente foi recebido aqui na rede também, a gente conversou bastante para entender suas ideias, e eu lembro do senhor falar do seu compromisso com o diálogo. Para a gente, então, encerrar, qual o recado que o senhor deixa para os professores, para a comunidade escolar, pais, diretores, que está todo mundo aí com dúvida, às vezes, né, temendo essa inovação, né, esse seu compromisso com o diálogo, então, qual o recado para a comunidade? Obviamente que eu não consigo estar nas 204 escolas, principalmente, que é onde está mais, assim, estão mais angustiados com o projeto. Eu não consigo estar presente em todos. Mas vai ter uma equipe da Secretaria, do Núcleo Regional de Educação, que vai levar e trazer o diálogo. Enfim, está na lei. Eu peço também que as pessoas baixem a lei, leiam a lei e interprete ela também. Tem gente que lê e consegue entender de outra forma, enfim, consegue mudar a língua portuguesa. E em relação aos diretores dessas 204 escolas, eu vou conversar pessoalmente com eles, eu vou recebê-los, ou vou até ao seu núcleo regional de educação, fazer esse diálogo cara a cara, franco. Como eu tive esse diálogo com o próprio sindicato, a gente pediu que não fizesse uma greve, que seria uma punição aos professores, que eles iam causar, causar consequências à carreira administrativa dos professores, porque não fazia sentido, porque não é privatização, não vai tirar concurso, não vai tirar direitos dos professores, continua tudo igual, não muda nada, o que muda é só a vida do diretor, o diretor que vai ganhar com isso, ele vai ter uma autonomia maior, ele vai ter mais trabalho pedagógico, vai estar mais focado com isso. Mas estou aberto ao diálogo sempre, obviamente a gente quer dialogar com quem quer dialogar, então esse é o primeiro ponto, quando do outro lado precisa ter um diálogo, mas e as pessoas que tem um pouco a cabeça aberta. O que eu peço aos professores? Professoras e professores do Paraná. Você que é da rede estadual, já me conhece, sabe quem é o Rony, sabe de onde eu vim, como eu sou e como eu trabalho. Fala com toda a franqueza e sinceridade. Na tua vida não vai mudar, professor. Você que está aí cumprindo o teu dia a dia de trabalho, todos os dias na escola, se esforçando para garantir a aprendizagem dos estudantes. Você que sente aquele orgulho e realização quando vê um estudante teu entrando na universidade, se formando, esse é o meu sentimento também, professor. Então não vai mudar. A sua vida não vai mudar, você só vai ganhar reforço. Tá ótimo. Obrigado. Secretário Rony, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a rede AERP pelo espaço. Eu acho que quanto mais a gente falar do assunto, leva mais esclarecimento, a informação verdadeira, principalmente, e que as pessoas não acreditem em grupo de WhatsApp, que sai um áudio aleatório ou um texto sem assinatura falando sobre um assunto, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado a você.